Vamos falar hoje, no programa Saúde de hoje, sobre demografia. Os exames de mama para as mulheres é muito sofrido. Parece que tem uma compressão da máquina para poder ter radiação, para poder ter as imagens e etc. Será que a termografia pode substituir esses exames magnéticos com propriedade? Esse é o tema do programa de hoje, que está começando agora. Muito bem-vindo ao programa Salutis, programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Naif Tadeu, que é médico, cirurgião, nutrólogo, com várias especialidades, um amigo antigo do nosso programa, um grande amigo do nosso programa e uma sumidade na área médica e de nutrologia. Muito boa noite, Dr. Naif, seja muito bem-vindo ao programa Salutis, é um prazer sempre recebê-lo. Boa noite. Olá, boa noite. O prazer é meu, é sempre uma honra estar na sua companhia e dos seus espectadores. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. As mulheres sempre reclamam da mamografia por conta do exame, é um exame dolorido, tem uma compressão ali da máquina, uma pressão mecânica, para depois ter uma radiação para ter uma imagem. É isso mesmo, doutor Naif? Como é que é esse exame clássico da mamografia? É, a mamografia ela é muito utilizada como um exame de rotina, né, para a prevenção do câncer mamário. Mas ela pode ser menos utilizada, com menos frequência, desde que a paciente tenha e o seu médico tenham alguns cuidados. Primeiro, não se pode deixar de rastrear preventivamente as mamas, porque a incidência do câncer mamário é cada vez maior, né? E o sucesso em relação ao tratamento não muda muito com o passar dos anos. Os tratamentos evoluem, os procedimentos cirúrgicos ficaram mais refinados, o tratamento quimioterápico ficou mais efetivo, o tratamento radioterápico também passou a ter uma efetividade maior, porém, ainda é uma doença muito grave e uma doença que precisa ser enfrentada e principalmente prevenida, né? Preventivamente, né, doutor? Sim. Com relação às imagens, né? Eu, particularmente, não uso a mamografia como um exame de rotina anual para rastreamento de um possível câncer, porque ali a mamografia ela vai te dar uma imagem de um câncer já instalado. A mamografia não vai te dar uma projeção, uma ideia de futuro, como, por exemplo, a termografia faz. Uhum. A mamografia é um exame de imagem que mostra para nós um detalhe radiológico da anatomia. A termografia, ela é um exame de imagem que nos dá uma amostra termográfica da situação, tanto de metabolismo quanto funcional da mama. Então, é muito diferente. Por exemplo, numa mamografia, eu consigo dizer que a paciente tem um tumor de 2 centímetros, que ele é um tumor irregular, que ele é espiculado, que ele apresenta microcalcificações ou não. Eu consigo detalhar anatomicamente, fisicamente o que tem dentro da mama, que já existe. Por isso, não é preventivo, é diagnóstico precoce. Já a termografia, por ser um exame funcional
que mostra termograficamente não o tamanho de uma lesão, mas sim como aquela mama está funcionando, como que está o metabolismo daquela mama. Hoje, os especialistas em termografia conseguem nos dar um laudo, inclusive com previsão de doenças futuras da mama, probabilidades futuras, curva de tendência futura. Por isso que eu vejo na termografia o grande exame da mama. Primeiro, ele não depende da densidade da mama. Uma mamografia, numa mama densa, ela te mostra muito pouca coisa. Ela pode não mostrar, inclusive, um tumor escondido na mama. Por isso que muita gente fala de fazer a mamografia só na fase de climatério, pós-menopausa, né? Muitos autores comentam isso. Outros falam para fazer após 40 anos. Por quê? Porque a mama mais jovem é uma mama densa que não permite a imagem da mamografia ser fidedigna, que iria mostrar se já existe um tumor ou se ainda não existe um tumor. Ponto. Na termografia, eu posso ter as seguintes probabilidades. E isso vem escrito no laudo. Percentual de probabilidade para desenvolver doença benigna da mama. X%. Percentual de probabilidade para não desenvolver doença mamária. X%. Percentual de probabilidade para desenvolver doença maligna da mama. X%. Vem tudo no laudo, isso. Olha só que informação espetacular essa. Então, se eu faço uma termografia, né, numa paciente, e essa termografia me diz que essa paciente tem 80% de probabilidade de desenvolver uma doença maligna de mama, isso é um presente de Deus. Por quê? Porque nós vamos pegar essa paciente, chamar a paciente e falar, olha, você tem uma probabilidade altíssima de desenvolver o câncer de mama. Então, você tem que, a partir de hoje, tomar todas as atitudes anti-câncer de mama. Quais seriam? Primeiro, fazer um rastreamento de imagem para ver se o câncer já não está presente. Aí sim pode-se fazer uma mamografia. Aí sim, você pode usar uma mamografia, embora eu prefira uma ressonância magnética com curva de captação dinâmica de contraste da mama, que dependendo de como esse contraste entra na região suspeita, ele te diz se aquilo ali tem alta chance de ser um tumor ou baixa chance de ser um tumor maligno. Muito bem. Isto na sequência da termografia. Então, eu deixo a termografia para ser anual. Na paciente que eu tive, por exemplo, um resultado de alta probabilidade de desenvolver doença maligna, eu vou repetir essa termografia com 3 meses, porque não tenho problema nenhum, não tenho radiação nenhuma, eu posso fazer termografia todo dia. Os termógrafos, que antigamente eram máquinas grandes e sofisticadas, hoje já são máquinas de bolso, que muito médico já usa no bolso, muito dentista usa no bolso, para fazer registro de regiões do corpo como se fosse parte de um exame físico. Entendeu? E ele avalia pelo calor, né? Pela temperatura. Pelo calor, né? é uma termografia. Quando a gente fala uma fotografia, foto é luz. É uma grafia da luz. Você gravou a iluminação. Por isso que uma fotografia no escuro não aparece nada. A termografia no escuro é a mesma imagem do que se você tiver com a luz acesa. Você não precisa acender a luz da sala para fazer uma termografia. Você, no escuro, obtém a mesma imagem, porque é o registro do calor. E essa diferença de calor na mama, o especialista, o termologista, especialista em termografia,
ele vai te dar um laudo profissional especializado a respeito do assunto. Por exemplo, eu estudei termografia, mas eu não me atrevo a fazer laudos de termografia. Eu tenho um termógrafo que eu uso, né, para quando eu quero ver uma coisa, ver um ponto de dor, porque a termografia tem muitos usos, não é só para mão, né? Mas eu prefiro que um profissional especializado, né, um expert em termologia, faça os laudos dos meus pacientes. Então, nós colhemos as imagens na clínica, mandamos para o expert em termologia, que é o doutor Marcos Brioche, e ele, que inclusive é professor de termologia do curso de pós-graduação de termologia da USP, é o coordenador do curso, e ele emite um laudo especializado sobre aquilo. Então, por que eu vou tentar resumir por que eu gosto tanto da termografia? Primeiro, ela te mostra antes de acontecer. Então, eu posso chamar o paciente e falar assim, olha, ou você muda o seu estilo de vida, ou você vai ter um câncer. Isso é muito melhor do que eu chamar para dizer, olha, você tem um câncer que está no começo. Muito melhor. Então, eu dou essa possibilidade da paciente de conhecer a probabilidade futura dela. E isso norteia uma orientação preventiva. Então, agora você vai se alimentar de uma forma correta, você não vai se contaminar com metais, você vai eliminar todos os seus parasitas, você não vai ficar usando coisa inflamatória como glúten, leite, carboidrato, né? Você vai se alimentar com gorduras de boa qualidade, né? Então, todo esse cuidado nutricional e suplementar, você vai suplementar os suplementos básicos que faltam na maioria da população, vitamina D, vitamina K2, vitamina A, se já está numa fase que os hormônios começam a não ser produzidos, uma otimização hormonal do paciente, para que o paciente fique totalmente saudável, que a gente fala, entrar em homeostase, né? que é o estado pleno de equilíbrio e saúde sem nenhuma doença. E isto é uma barreira. Em corpo saudável, doença não se instala. Eu quero pedir licença um minutinho para o Dr. Naif para a gente fazer um intervalo comercial. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, no programa de hoje estamos falando sobre a termografia em comparação com a mamografia. Estamos tendo o prazer de receber o Dr. Naif Tadeu, que está dando nessa primeira parte, falando das vantagens da termografia em relação à mamografia. Dr. Naif, no início do programa, o senhor falou que a incidência de câncer de mama está crescente, não só no Brasil, mas eu creio que no mundo todo. Quais são as principais características? Por que isso está acontecendo? Alimento contaminado, excesso de agrotóxico, poluição ambiental? Por que está acontecendo esses aumentos aí assustadores no Brasil e no mundo, doutor Naif? Nós sabemos hoje que o câncer, de um modo geral, não apenas o câncer mamário, é uma doença que se inicia no citoplasma da célula e não no núcleo da célula. Então, isso é sabido, né? É uma doença metabólica, é uma doença mitocondrial, que depois que existe a alteração mitocondrial, a ponto dessa célula perder as suas mitocôndrias e deixar de fazer a respiração celular tradicional da célula, fisiológica da célula, e ela passa a se sustentar às custas de fermentação de açúcar, aí você tem uma célula diferente. E esta célula diferente vai ativar os oncogenes que estão no núcleo. Então, o oncogene que está presente, ele consegue
se manifestar porque o citoplasma entrou em total degradação. Essa célula mudou o seu rumo. Ela foi feita para usar oxigênio como energia e ela passou a utilizar na sua respiração celular mitocondrial e ela passou a usar uma fermentação porque perdeu suas mitocôndrias. Isto acontece por fatores externos. Não tem nada a ver com genética. Por isso que hoje se sabe que menos de 5% dos cânceres tem a ver com genética. Isso é fator externo. Estilo de vida. Então, como é que é a sua atividade física? Como que é o seu sono? Como que é a sua respiração? Como que é a sua oxigenação tecidual? Como que é o aproveitamento do oxigênio pelo seu tecido? Porque às vezes você respira, mas não aproveita. Como é que está o seu estado nutricional, o seu sistema imune, para combater imediatamente qualquer célula que tente se modificar e se transformar numa célula cancerosa, para que ela seja imediatamente bloqueada pelo sistema imune, através do macrófago ou através de qualquer outro sistema que a nossa imunidade permite agir. Então, nós temos cada vez menos imunidade, nós temos cada vez mais intoxicação, né? A presença de metais tóxicos é cada vez maior, a presença de parasitas é cada vez maior, né? Antigamente, quando eu era criança, a gente recebia visita das avós nas casas de todos os primos, né? Para fazer a vermifugação da família. Isso há 60 anos atrás, né? Hoje em dia isso não existe, hoje em dia parece que o profissional de saúde tem vergonha de passar remédio para verme. Então, eu recebo paciente aqui, de primeira vez no consultório, eu pergunto, há quanto tempo faz que você tomou remédio para verme? Ah, doutor, faz mais Nunca de 10 tomou. anos. Mais de 10 anos. O paciente mas isso eu ouço essa resposta todo dia. Entendeu? Os que tomaram ivermectina por causa da Covid, falam, eu tomei por causa da Covid. Mas E quer parou. dizer, por verminose, ninguém está preocupado em tratar. Então, você tem tudo isso, o ar que você respira, cada vez pior. Existe uma resistência dos profissionais de saúde convencionais, a grande maioria deles, em acreditar nas destoxificações, né? As desintoxicações do corpo. Isso existe uma resistência. Tem muita gente que acha que assim como dar remédio para verme, isso é bobagem. Então as pessoas estão cheias de verme, estão cheias de substância tóxica, estão com o seu sistema imune abalado, estão se expondo cada vez mais, né? E cuidando cada vez menos da saúde, porque a alimentação, a cada ano que passa, vai ficando pior, porque você não tem tempo de se alimentar, então você tem que correr para conseguir alguma coisa de última hora para você comer e matar a sua fome, é assim que é feito, e isso entra numa rotina das pessoas. Então é óbvio que isso só vai aumentar o número de doenças, não só do câncer, mas de todas as outras doenças. A tendência é cada vez mais as pessoas adoecerem. E a tendência também é existirem pequenas comunidades, né, isoladas, que se cuidam, que têm por tradição, né, seja uma ilha do Pacífico, seja uma aldeia afastada em algum lugar da civilização, você começa a conhecer populações que são caracterizadas pela alta presença de pessoas centenárias, né? Pacientes com mais de 100 anos, em alta quantidade. Por quê? Porque são lugares onde eles têm um estilo de vida diferente, inclusive uma alimentação diferente e um comportamento psíquico e espiritual diferente, mais elevado também, não apenas ligado diretamente só àquela rotina do dia a dia, onde você esquece que você é um ser vivo, né? Que você tem corpo e alma, e passa a trabalhar como se você fosse apenas uma máquina. Então, todas essas coisas, na verdade, a falta de uma crença, a perda da religiosidade, seja qual for,
a sua crença, Sim. não importa qual, Sim. mas você começa a se transformar quase que levar uma vida de um animal irracional que tem uma rotina que você segue como se fosse uma máquina. Então, todo esse conjunto físico, bioquímico, biofísico, mental, espiritual, esse conjunto todo está levando o mundo a ficar mais doente. Com certeza, com certeza. Ele praticamente deu uma aula aqui sobre essas condições. Sem contar dados que são bem tristes aqui no Brasil, né? O Brasil tem alguns índices aí de ansiedade e depressão que nós somos campeões do mundo. Outro título de campeão também que nós temos é de aplicação de agrotóxicos, que é um grande veneno, né? Esses agrotóxicos aqui, o Brasil é campeão na aplicação de agrotóxicos para tudo quanto é lado. E comer uma comida contaminada por agrotóxico também só piora a situação, né, doutor Naif? Sim, tanto é que uma das recomendações práticas que nós fazemos é que todos os vegetais que você compra, você deixe 40 minutos de molho em água com iodo. Qual que é a solução? Para cada litro de água, 5 ml de tintura de iodo a 2%. A tintura de iodo a 2% é um produto barato. Você coloca 2 litros de água, põe os seus legumes e verduras que você vai comer naquele dia na água, 5 ml para cada litro. Se forem 2 litros, 10 ml. Deixa aquilo de molho 40 minutos, depois escorre. Esse iodo tem a propriedade de retirar esses elementos tóxicos, todas essas toxinas, esses agrotóxicos que foram acrescidos ao seu vegetal que você vai comer. Isso é um procedimento muito bom. As pessoas têm mania de usar, às vezes, cloro para fazer isso. Cuidado com o uso do cloro, porque se ficar um resíduo de iodo no seu vegetal, não tem problema nenhum. Iodo é um espetáculo para o nosso corpo, né? Se você ficar com resíduo de cloro no seu vegetal, você vai ter problema, né? Vai ter problema, inclusive problema de tireoide. E, infelizmente, existe um erro de interpretação que muito profissional de saúde pensa que o iodo faz mal para a tireoide. Não, quem faz mal é o cloro e o flúor. Esse iodo pode ser comprado na farmácia, doutor? Isso pode ser comprado na farmácia, não precisa de receita, entendeu? Eu acredito que até as farmácias de manipulação fazem sem receita também. O ideal é comprar em vidros grandes, porque sai mais barato, né? E você pega uma seringa de 5 ml, joga para cada litro d'água, mistura e coloca de molho por 40 minutos. Depois enxágua e vai sair toda a parte de tóxicos, agrotóxicos e metais, tudo que tiver de toxicidade ali no seu vegetal. Em casa, mesmo comprando produtos orgânicos, eu tenho um ozonizador de água e de alimentos. Eu já fiz testes de biorressonância, sobretudo com frutas, legumes, verduras. A gente, com o estojo da Quantum Bio, a gente consegue ver que está contaminado e a gente deixa na máquina do ozônio 15 minutos, depois a gente testa de novo, vai tudo para a água. Quem tiver interesse, na nossa loja tem a máquina aí, não sei quanto, não lembro quanto custa, mas é loja.jcbaldan.com.br. Aliás, tivemos um seminário aí sobre ansiedade e depressão, no final de semana, agora no início de dezembro, aqui em São Paulo. Eu tive até com o dono da Ozone Life, da BioOzônio, que é o fabricante dessa máquina. Ele estava falando sobre as novas experiências que ele está fazendo, inclusive com bolsas de ozônio nos pés, viu, doutor Naif? Para desintoxicação das pessoas. Você tem informação sobre isso? Isso funciona de verdade? E esse tratamento com ozônio que você está falando, dos vegetais principalmente, esse é o padrão ouro, né? Eu citei o iodo, porque o iodo, embora dê mais trabalho, a curto prazo talvez seja mais barato. Sim. Né? Mas, em compensação, uma máquina, um gerador de ozônio, é uma máquina para o resto da vida. Sim. Entendeu? Então, se você for pensar a longo prazo, vale a pena. E óbvio que o ozônio
é o padrão ouro para essas coisas, entendeu? Ele é o padrão ouro. Você precisa, lógico, no início vai demandar um custo um pouco mais alto, mas que com o tempo, com certeza, vai compensar. Agora, até você achar, hoje você está com problema, vai na farmácia ali na esquina, compra o iodo, que hoje, o seu almoço, o seu almoço de amanhã, ou se você ainda não jantou, o seu jantar de hoje, você já consegue fazer essa limpeza adequada. 40 minutos. O ozônio tem centenas e centenas de aplicações e cada vez se estuda mais o ozônio e, infelizmente, isso não é levado à população em geral, porque isso seria uma maneira de você baixar o custo, por exemplo, do SUS, uma barbaridade, na Sim. hora que pudesse ser usado, por exemplo, o ozônio a nível de medicina pública, né? Isso seria nível de saúde pública, seria uma economia muito grande e um benefício muito grande para a população. Mas, infelizmente, isso a gente não sabe por que não consegue cair nas graças de quem comanda todo o espetáculo, né? É verdade, deve contrariar muitos interesses, né, doutor Naif? Eu fiz uma experiência que quando a gente começou a colocar essa máquina porque a gente experimenta tudo, né? Aqui, tanto no meu consultório quanto na loja, a gente só faz as coisas que a gente sabe que funciona e que realmente a gente experimenta. E minha prima trabalhava aqui na época, a gente comprou umas frutas aqui, eu trabalho aqui na 7 de abril, testei tudo com aura meter, tudo contaminado. 15 minutos de ozônio ali, depois a gente testou as frutas, nada na fruta, foi tudo para a água. É incrível. E o sabor do alimento também fica muito bom, né? Às vezes a gente compra uma verdura e fala, é orgânica, tal. Você vai ver, está contaminado pela chuva ácida, pelo leito de águas que são subterrâneos. Cada vez é difícil fugir da contaminação, né, doutor Naif? O fundo do oceano já está contaminado, né? Hoje em dia, mesmo peixes do oceano, o segredo é você comer peixe pequeno, porque ele viveu pouco tempo, então teve menos contaminação. Você comer peixes grandes, você vai estar ingerindo uma quantidade muito maior de metais tóxicos, porque eles viveram muito mais tempo, eles tiveram mais tempo de intoxicação, entendeu? Essa máquina de ozônio, quando a gente coloca frango ou peixe, mas mais o frango, 15 minutos, sai uma borra, parece que uma gelatina branca, que deve ser de hormônio, de antibiótico, mas é um plástico que sai, doutor Naif, é um plástico, é uma coisa maluca isso. Bom, de qualquer maneira, tem umas dicas bastante interessantes da questão da alimentação que não pode ser inflamatória. O senhor falou rapidamente, mas eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais demorado, que é leite, glúten, o que inflama o tecido? Basicamente, quando você parte para uma alimentação natural, nada que seja processado e tudo, você ainda dentro de uma alimentação natural corre riscos, que são o leite, o glúten e os carboidratos. Então, por exemplo, você quer comer uma fruta, vá comer uma fruta vermelha, entendeu? Uma fruta vermelha silvestre. Evita ficar comendo fruta doce, porque a concentração de frutose é alta. Isso é inflamatório. Se você fizer o suco dessa fruta, pior ainda, você está todo dentro de uma alimentação natural, orgânica, em tudo isso, né? E correndo perigos. O leite, os derivados, ele é inflamatório por causa de que todo mundo deixa de ser lactente, né? O ser humano, por exemplo, é para mamar até os 2 anos de idade. Após os 2 anos de idade, você não está mais com estrutura para receber leite e derivado. E muito menos de vaca, né? Oi? Muito menos o de vaca, né? Muito menos o da vaca, né? E outra coisa que o glúten tem é que ele, além de ser por si só inflamatório, ele provoca o leak gut syndrome, que ele faz uma abertura do intestino humano
aonde perde o filtro. Então, tudo que está ali, que era para ser fezes, também entra. Então, o intestino deixa de ser seletivo. O que é bom, eu absorvo, o que é ruim, eu deixo para as fezes. Não. Aí começa a haver uma penetração aleatória de todo o conteúdo intestinal, e isso leva a doenças autoimunes, principalmente, mas leva a uma quebra muito grande do nosso sistema imune, que aí facilita, inclusive, o câncer, que é a respeito do que a gente hoje está conversando da termografia. O pessoal que vai para a academia defende muito o consumo de carboidrato antes dos exercícios. Como é que fica nessa dieta, doutor? Isso é uma maneira de você ter energia segura para treinar. O carboidrato que faz mal para a espécie humana, mas ele te garante uma energia de 3 horas. Então, se eu como carboidrato antes da academia, pelas próximas 3 horas eu posso malhar que eu não vou desmaiar. Eu não desmaiar é o que interessa para o dono da academia. Porque não tem departamento médico, não tem departamento de enfermagem, não tem nada. Entendeu? Então, o grande segredo é eu não ter nenhum desmaio lá. Não posso passar mal na academia. Então, dá carboidrato para o coitado. Essa energia dura 3 horas. Ela não é boa para ganho de massa muscular. Não é boa? Não. A energia para ganho de massa muscular deve vir da gordura. E para que a célula trabalhe bem, você deve usar antes do treino, na verdade, um pool de aminoácidos, né? Que existem vários tipos, né? Aonde existe um tipo que é um pool de aminoácidos exatamente idêntico à sequência de aminoácidos e o valor molar desses aminoácidos, essa proporção molar do músculo humano. O que faz com que esses suplementos passem direto do estômago para a circulação, sem metabolização hepática e sem nenhuma excreção renal. O NNU, para o pessoal que entende aí de NNU, né, que às vezes fica dando palpite errado, então, para quem não sabe, mas que é do ramo, o NNU desse produto é 99,5%. Entendeu? Quando o melhor NNU que nós temos de alimentos é do ovo, que é 42%. Os whey da vida que se propagam, que tem 60%, não tem. Já foi feito o teste, é menos que 20%. O ovo é melhor do que muito whey. Só que tem outras coisas, às vezes, que te dá energia, e você gosta. Como então, que é? Não é por carboidrato que você vai resolver o problema. Você tem que ter substrato nutricional no seu músculo, que é aminoácido, antes do treino. E após o treino, você tem que recuperar, dar de novo energia, porque ela foi gasta, você tem que usar gordura. Então, por exemplo, a gordura do coco pós-treino é excelente. Então, uma das recomendações é pool de aminoácidos com equimolaridade humana no pré-treino, meia hora antes, muita água aos poucos durante o treino e gordura de coco no pós-treino. Isso é uma receita espetacular. Agora, o carboidrato funciona antes? Na prática funciona, porque eu não vou passar mal, eu vou ter energia. Só que a energia de carboidrato dura 2 horas. Energia da gordura dura 48, 72 horas. É uma energia extremamente duradoura. Entendeu? Esse pool de aminoácidos compra onde? Adquire aonde, doutor? Qualquer Isso um. é normalmente manipular. Existem algumas farmácias que têm essa formulação e a pessoa manda manipular em farmácia de manipulação que conhece essa característica da isomolaridade com a cadeia de aminoácido humana. É preciso
haver esse conhecimento. Não basta você colocar 8 aminoácidos essenciais aleatoriamente num pacote. Eles têm que respeitar características farmacológicas que os farmacêuticos especializados conhecem isso. Quero agradecer muito a presença do Dr. Naif Tadeu em mais um programa Salutes, que sem dúvida nenhuma deu muita aula aqui, informou muita coisa boa, informações de qualidade. Muito obrigado, Dr. Naif, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção, pelo seu tempo, e muito obrigado aí pela sua aula, sobretudo aí sobre termografia, nutrição, câncer de mama. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Abraço.